E aí, galerite, tranquilo? Vamos para mais uma parte agora. Agora eu vou começar a falar sobre propriedades. O próprio Aristóteles mesmo disse, é um predicado que não indica a essência, não se esqueça, predicado, é aquilo lá que inclusive a gente tem até a formulazinha, sei lá, P de X paga ou uma coisa do tipo. Predicado que não indica a essência de uma coisa, mas pertence exclusivamente a ela e dela se predica de maneira conversível. Isso está no Aristóteles no Tópicos, livro 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a gente for para analisar friamente, inclusive vendo o que o próprio Aristóteles disse no livro, é, é algo que fica um pouco complicado. Por quê? Porque ele depende muito do contexto do que você está aplicando. Como assim? Porque quando a gente está tratando de propriedade, propriedade, como ele mesmo disse, é algo que seja só daquilo que você está falando e não mais do resto. Um dos exemplos que o Aristóteles mesmo diz, o que está escrito no livro, é que uma propriedade absoluta, ou seja, uma propriedade que é daquilo e daquilo tipo, é inerente daquilo que você está falando, é, por exemplo, o fato de aprender gramática. Ah, aprender gramática. O fato de aprender gramática, o único ser nessa terra, pelo menos que a gente saiba, é o humano. Essa é uma propriedade do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é o único animal aqui na Terra, pelo menos que nós conhecemos, que é capaz de aprender gramática. Regras gramaticais, o que é um sujeito, o que é um verbo, blá blá blá, eu esqueço a cheia. É a única coisa que, por exemplo, não dá para você fazer uma definição de um ser humano. Ah, o ser humano é aquele que aprende gramática. Não, não dá para você fazer uma definição em cima disso, mas isso é uma propriedade do ser humano. Para ter o ser humano, você pode usar ou aprender a gramática para poder inferir se ele é o ser humano ou não. Então, uma formulazinha bem besta, tá? Ó, posso fazer assim, ó, para todo x, se aprende gramática, se x aprende gramática, então x é humano. Beleza? Aí você coloca, sei lá, fulano aprende gramática, então fulano. Opa, na verdade aqui é um F, que é o F do fulano. Fulano é um homem. Você consegue utilizar desse atributo, né, dessa propriedade para poder fazer alguma inferência de pegar aquilo que você está trabalhando e poder afirmar, né, ou poder mostrar, fazer a demonstração que você está tendo, usar desse silogismo. Só que aqui a gente tem um pequeno problema. Porque um dos exemplos que o próprio Aristóteles mesmo passa é bípede. Bípede é uma propriedade. Só que, peraí, se nós formos levar, por exemplo, nós temos o ser humano. O ser humano ele é bípede, ok? Uma galinha, certo? A galinha lá, aquela galinha feia pra caramba lá, um pombo, sei lá, um pato ou qualquer bicho do tipo, ele também é bípede. Ele se locomove com duas patas, as duas patas inferiores. Então, quando ele está falando aqui que ele pertence exclusivamente a ela e dela se predica de maneira conversível, depende muito do ambiente ao qual você está argumentando. Por quê? Porque se eu estiver falando sobre pessoas e galinhas, galinhas também são bípedes, assim como o ser humano. Então eu não consigo usar disso para poder inferir que, que é um ser humano. É a mesma coisa que eu pegasse isso daqui, eu vou colocar de uma cor diferente, e eu falasse que, ó, essa daqui é a galinha, tá? O nome dela vai ser Josinei. A galinha é Josinei. E a Josinei, vamos colocar, vou fazer uma outra formulinha aqui bestinha. Ó, para todo x, ó, se for bípede, então é um humano. Só que o Josinei, ele também é bípede. Então ele é um ser humano? Nesse caso não. Nesse caso isso chega a uma conclusão falsa. Porque o Josinei ele não é um ser humano, ele é uma galinha.
mesmo ele sendo um bípede. Só que quando a gente usa uma característica dessa, a gente usa uma propriedade dessa forma, depende muito do que a gente está trabalhando. Sei lá, se a gente estiver falando entre pessoas, sei lá, pessoas e cavalos, por exemplo. Vou fazer um dinossauro. Isso aqui não vai parecer um cavalo, mas nem ferrando. Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um alce. Até ficou parecendo um alce mesmo. Um alce, por exemplo, um alce ele se locomove por 4 patas. Então, neste quesito aqui, neste contexto que a gente está trabalhando, que são esses dois seres, o fato de ser bípede, ele é literalmente uma propriedade. Ele é uma propriedade do ser humano que a gente está trabalhando aqui. Outros exemplos, por exemplo, bípede, ele não chega a ser exatamente um absoluto mesmo, sendo uma característica do ser humano, só que outros seres também podem ter, dependendo do contexto que a gente está trabalhando. Aprender gramática, isso é absolutamente do ser humano, ok? Latir, por exemplo, ele pode ser uma propriedade dos cães. Se a gente estiver falando entre gatos e cães, aquele que late é o cachorro. Então eu consigo chegar na conclusão que aquele que late é o cachorro porque eu estou falando entre cães e gatos. Agora, um exemplo de uma propriedade temporária também que a gente tem é que, além de envolver o contexto, é aquilo que consegue dar uma característica para aquele ser ou para aquela coisa, ou tanto faz o que a gente está trabalhando. Então vamos colocar assim, vamos imaginar que aqui tenha, sei lá, uma casa de profissional do sexo, puteiro, assim, beleza? Aqui tem o puteiro, blá blá blá, e na mesma rua, logo aqui do lado, né, você tem o mercadinho. Tá meio torto aqui a mesinha, tô escrevendo meio torto. Mercado. Nós olhando exatamente nessa perspectiva, os dois são prédios, vamos considerar praticamente do mesmo tamanho, então o prédio não é exatamente, mesmo ele sendo uma propriedade, não é algo que consiga definir. Uma propriedade aqui, a gente poderia usar também o tipo de estabelecimento. O tipo de estabelecimento, o puteiro é diferente do mercado. Essa é uma propriedade também. E dependendo do contexto, ela é uma propriedade absoluta. Porque isso já consegue definir, já consegue separar o puteiro do mercado. Já uma propriedade que é temporária é eu pegar e perguntar, onde é que fica o puteiro? Eu não vou falar no posto Ipiranga, eu vou falar assim, o puteiro, ele fica, estou olhando nessa perspectiva, tá? Perspectiva que a gente está olhando aqui, não de frente para o mercado. Ele fica à esquerda. O puteiro fica à esquerda do mercado. Então, o fato de estar à esquerda, tudo bem que o prédio ele não se locomove, tá? Então, eu posso falar que o Josinei aqui, ó, não o Josinei Galinha, o Josinei é o cara que foi pro puteiro. Eu posso passar para ele que ele fala assim, ele está à esquerda do mercado. Ele está na frente do puteiro. Ele está ao lado de alguma outra coisa. E a gente tem que tomar cuidado também para isso não se definir como um acidente. Isso, acidente eu vou passar mais para frente. Ok? Algo que consiga definir aquela pessoa, aquele ser, ou alguma coisa do tipo. Que ele consiga se destacar entre eles. E que ao o contrário eu também consigo fazer. Porque se eu estiver falando que o Josinei, e eu estiver falando, sei lá, do Marlindo, ok? Marlindo. Do Marlindo. Não, o nome dele é Marlindo mesmo. A posição que eles estão perante o mercado é uma propriedade temporária. Pelo menos vamos considerar que eles continuem ali estáticos. Eu vou falar assim, quem está à direita do mercado tem o nome de Marlindo. Marlindo está à direita do mercado, então ele é o Marlindo. É um exemplo bem tosco, mas funciona. Ok? Coisas que consigam se destacar entre os grupos ou alguma coisa do tipo.
e que você consiga fazer uma inferência inversa à direita do puteiro, à frente do puteiro eu usinei. Então, se a pessoa está na frente do puteiro e assim por diante. Depois eu penso no outro exemplo bem melhor. Estamos tratando de propriedades. Beleza? Algo inerente àquilo que a gente está trabalhando. Belezinha? Não vou continuar porque não vou me estender. Se tiverem alguma outra dúvida, alguma outra sugestão, me avisa que aí eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Até mais, pessoal.